Você também é mãe e pensa, Ju, eu até queria retomar minha carreira, mas é porque não tenho tempo para nada. Eu te entendo. Eu também já falei isso para mim. Agora, se você quer saber como quebrar esse ciclo, fica nesse vídeo que eu, Juliana Didier, que sou mãe, professora e especialista em organização do tempo para mães, vou te ensinar a saída para isso. E se você não quiser perder novos vídeos, já para um pouquinho agora, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho. Se você não gostar, no final você tira, mas vai valer a pena você aprender comigo. E nesse vídeo daqui, o Mães com Mais Tempo 29, eu vou te ensinar 3 passos simples para começar a ter tempo para crescer na carreira, mesmo sendo mãe sem tempo para nada. Vem comigo. Mães, primeira coisa, veja se você se identifica com algumas destas frases. Ju, eu não tenho tempo nem para morrer. Como é que eu vou ter tempo para retomar minha carreira? Ou ainda, Ju, eu não tenho tempo nem para cagar em paz. Que meus filhos ficam batendo na porta. Como é que eu vou ter tempo para retomar a carreira? Ju, mal eu tenho tempo para lavar o meu cabelo. Como é que diabos eu vou ter tempo para voltar a estudar? Gente, primeira coisa, respira, não pira, tá? Todas essas frases eu também já falei, tá? Mas a boa notícia é que nossos filhos crescem. E essa fase que talvez você esteja, que pareça desesperadora ou eterna, ela vai passar. É só você manter a calma. Então, nessa fase em que o bebezinho, por exemplo, até 1 ano, depende totalmente da gente, realmente é difícil a gente conseguir fazer esse básico que eu falei agora, né? E se você tiver em uma fase um pouquinho mais para frente, com filhos maiorzinhos, só que você tem 2, tem mais de um, né? 2, 3, 4 filhos menores de 5 anos, também você ainda está numa fase de muita sobrecarga, de muita demanda da maternidade. Isso é normal, isso acontece com todas nós, você não está sozinha, tá? Mas entenda, os seus filhos vão crescer e você vai conseguir sim retomar sua carreira. O que é que você precisa pensar hoje? Você só precisa pensar: eu preciso me manter minimamente equilibrada emocionalmente e aprender alguns segredos para organizar melhor o meu tempo com o que eu tenho hoje, tá? Agora, se você quer saber mais, continua comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo. E se você está gostando, também já deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? Se no final do vídeo você não gostar do que você aprendeu aqui comigo, tudo bem. É só você clicar em não gostei, fica tranquila que a amizade é a mesma, tá? Gente, antes da gente começar as dicas, quais são os benefícios de você, mãe, aprender a organizar o seu tempo para retomar a sua carreira? Primeira coisa, o seu papel enquanto mãe não é criar filhos codependentes emocionais, mas independentes. E quando eu falo independentes e autônomos, é em todos os sentidos, gente. Uma criança que aprende a arrumar a própria cama, ou aprende a arrumar a própria roupa, a organizar a própria lancheira quando vai crescendo, se torna uma criança saudavelmente independente. Então, tanto do ponto de vista prático, né, dos cuidados com seu espaço, com a sua vida, com a sua rotina, com o seu material, com seus brinquedos, isso vai criando filhos mais autônomos. E isso se reflete num adolescente mais saudável, se reflete no adulto mais independente. Então, a nossa missão enquanto mães não é tornar os nossos filhos dependentes de nós. Eu conheço adultos que não conseguem nem comprar a própria roupa, porque a mamãe compra cueca, roupinha, combinando A, B, C e D. Então, a gente precisa entender, é esse tipo de filho que a gente quer criar? Que depende da gente, que não consegue dar um passo sem a nossa supervisão, que não consegue nem criar os próprios filhos, porque não consegue ter um mínimo de autorresponsabilidade e autonomia e independência. Se você não quer criar um filho assim, então entenda, não é saudável emocionalmente você criar filhos dependentes. Ponto. 2, filhos crescem, né? E saem do ninho. Talvez você não esteja pensando isso hoje, porque você tem filhos pequenininhos, estão nessa fase desesperadora, não tem tempo nem de ir no banheiro. Mas entenda, filhos vai chegar um dia que vão fazer 18 anos, como é aqui no Canadá, nos Estados Unidos, que vão para a faculdade, ó.
saem de casa, se você mora no Brasil, fica até passar num concurso, até casar, aí você ganha uns anozinhos aí até 24, 25, 30, mas a depender de onde você mora, deu 18, voou de casa. E aí você vai entrar na síndrome do ninho vazio, que é uma síndrome realmente estudada pelos psicólogos, que é aquela sensação de vazio físico, né, dos filhos casarem e saírem de casa, e você, mulher, às vezes ainda jovem, com os seus 50 anos, você começa a se desesperar porque aqueles seus filhos saíram. E aí você começa a ter que encarar o seu próprio vazio interior e entrar às vezes numa depressão e a sua vida vai de ladeira abaixo. Então, entenda, se você não se preparar para ter uma vida profissional, independente dos seus filhos, você vai acabar sentindo um vazio enorme quando eles saírem de casa. Então não faça isso, tá? Outra coisa, gente, trabalhar pode ser sim para pagar as contas, tá? Mas também pode ser um caminho para sua independência financeira, para sair de um relacionamento abusivo, para ter poder sobre a sua própria vida, para se dar pequenos luxos, como fazer as suas unhas no bom salão. É uma coisa simples, não é? Mas é uma sensação maravilhosa você poder ter o seu dinheirinho para você fazer as suas unhas, sem pedir ao seu marido, me dê R$ 50, me dê R$ 30 para fazer uma unha, né? Então, o seu trabalho não é necessariamente para você ficar milionária, mas é você ter essa sensação de que você pode tomar pequenas decisões sobre a sua própria vida, e isso tem uma relação, inclusive, com a sua saúde mental e seu bem-estar, tá? Outra coisa, depois que passar as necessidades, fisiológicas básicas, né, de manutenção da casa, sensação de segurança, etcétera, que é a famosa pirâmide de Maslow, quem estuda psicologia ou quem fez disciplina de administração na universidade sabe o que eu estou falando, é uma piramidezinha, eu já mostrei em outros vídeos para vocês, que mostra que nós temos uma hierarquia de necessidades. Então, depois que você faz a necessidade fisiológica, né, ou seja, tem comida, tem casa, você quer a necessidade de segurança, de você ter uma casa que vai lhe abrigar, que você não vai ser expulso da sua casa, que você não sofre violência na sua casa, e aí depois você vai para outras camadas. E o topo dessa pirâmide de Maslow é autorrealização. Então entenda, o seu trabalho, depois que eles alimentar essas bases dessa pirâmide, vai chegar um momento em que o trabalhar pode ser uma fonte de autorrealização, que é o topinho dessa pirâmide. Ou seja, a sua satisfação com a vida, a sua realização profissional, muitas vezes ela advém de um trabalho que seja coerente com aquilo que você realmente tem como seus talentos. Então, carreira não é só sobre fazer dinheiro, é também, mas pode atingir um nível de realização e de contribuir para o teu bem-estar psicológico, emocional, muito mais do que você pode imaginar, tá bom? Agora, gente, vamos começar as nossas recomendações. Você que está chegando agora aqui no canal, eu vou te dar uma dica. Toda vez que eu vou começar as recomendações, eu falo, gente, hora de pegar papel e caneta. Então, se você não tem uma cadernetinha, compra uma. Se você não tem, pega um post-it, pega um papel, pega o que você tiver. Pega uma canetinha, que agora é hora das recomendações e vale a pena você aprender aqui comigo, porque são dicas práticas que você pode começar a colocar em prática na sua vida hoje, tá bom? Então, vamos lá. Pega papel, pega caneta para a gente começar, tá bom? O tema de hoje, como eu falei para vocês no início, são 3 passos simples para começar a ter tempo para crescer na carreira, mesmo sendo mãe, sem tempo para nada, tá bom? Vamos lá. Passo 1: pare de idealizar e comece com o que você tem hoje. Nossa, Ju, mas como eu vou fazer isso na prática? Minha vida é um inferno, eu já disse, eu não tenho tempo nem para morrer. Ok, vamos lá. Respira, tá? A primeira coisa que você tem que entender é qual a fase da maternidade você está. Eu fui professora na UFPE durante 10 anos, na Federal de Pernambuco, e eu acompanhei muitas alunas que se tornaram mães nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos. Eu fui professora muito jovem, entrei na universidade com 27 anos. Então, eu tinha uma diferença de idade dos meus alunos que não era muito grande, né? E foi interessante que alguns alunos, né, como no curso de hotelaria as turmas são pequenininhas, a gente acompanha os alunos ao longo de toda a trajetória na formação, temos muitas visitas técnicas, a gente cria
uma relação de amizade realmente com muitos alunos. Eu cheguei a participar do casamento de alguns deles, né? Me tornei amiga, literalmente, de muitos alunos meus. E eu percebo que muitas vezes existe, né, esse processo de idealizar. Tipo assim, achar que com 6 meses o bebê vai estar dormindo a noite toda e a sua vida vai estar completamente nos eixos, igualzinha antes de ter filho. Mm-mm. Idealização, entende? Ou que com 1 ano seu corpo vai estar perfeitamente normal do que antes da maternidade. Idealização. Então, idealização é eh, essa distorção que às vezes a gente tem, né, seja por conta das influências de outras amigas, de redes sociais, que a gente vê só um recorte da vida da pessoa e não o filme, não backstage, né, quem vê palco não vê, não vê bastidor, né. Então, a gente precisa entender, para de se comparar com a amiga, com a vizinha, com as colegas nas redes sociais ou com até desconhecidas, tá. E foque, e pense, qual a fase que eu estou? Vou dar exemplos para vocês entenderem melhor. Até 1 ano de idade, com as minhas filhas, o que é que eu fiz? Profissionalmente, eu decidi que eu não ia encarar um doutorado. Eu já estava na universidade, eu entrei numa área em que ainda dava para entrar na universidade com mestrado, né, eu fui professora do departamento de hotelaria e turismo da UFPE. E como a área de hotelaria é muito recente no Brasil, não tem ainda doutoramento na área, não tinha na época, pelo menos em 2007, dentro da área de hotelaria, só tinha em turismo. Então, como não tinha, uma concorrência de doutores, abria-se vagas para mestres. E aí foi quando eu consegui entrar na universidade muito jovem. Só que eu pensava: "Gente, vamos lá, meu relógio biológico não vai esperar, mas o meu doutorado pode esperar. Já estou na universidade com meu cargo público, então não é R$ 2.000 a mais ou a menos que vai me matar de fome. Então, eu vou encarar que esse primeiro ano da minha filha vai ser para eu focar nela". Então eu assumi a coordenação do curso de hotelaria, quando estava no início da gestão eu descobri que estava grávida, trabalhei até a véspera de parir, eu literalmente tenho uma barriga deste tamanho, mas eu sempre fui uma gravidinha saudável, fazia ioga há muitos anos, então tive uma gravidez saudável, subia, descia escada, dava aula, dei aula até uma sexta-feira, foi feriado de Páscoa e na segunda-feira minha filha nasceu. Eu literalmente trabalhei até o último dia útil antes de parir. Então, o que é que eu fiz no primeiro ano foi desacelerar, porque naquele meu contexto profissional, entendam, eu poderia me permitir desacelerar, porque eu já tinha o meu cargo público na universidade. Então, eu sei que muitas vezes a gente não pode se dar ao luxo, gente. Infelizmente, no Brasil, a licença médica maternidade é muito curta. Mas o que que eu fiz? Eu peguei todos os meus direitos que eu tinha, peguei férias, peguei licença maternidade, peguei licença disso, licença daquilo e fiquei acho que uns 9 meses em casa. E aquilo para mim foi uma escolha. E eu disse: "Doutorado, vou deixar mais para frente". Eu tinha tempo de estudar? Não. Eu ficava me lamuriando porque: "Ah, todos os meus amigos do departamento estão fazendo doutorado, estão na Europa, estão em Portugal, e eu aqui me lascando". Não. Eu escolhi mais tempo, menos dinheiro. Nem sempre essa escolha, infelizmente, é possível, mas o que eu quero dizer é que, se você está na fase maternidade, você está com um filho, um bebezinho de até 1 ano de idade, talvez não seja o melhor tempo de você enfiar o pé no acelerador na sua vida profissional. Talvez realmente seja o momento de você escolher desacelerar um pouco, né. Outro exemplo do que eu fiz, depois de 1 ano, quando ela fez 1 aninho, eu comecei a fazer pesquisas rápidas, ler, voltei a ter um tempinho para ler, para estudar, mas era uma coisa muito, assim, pontual. Por quê? Porque nessa época que minha filha estava com 1 ano, meu marido estava fazendo doutorado, fazendo um mestrado não, fazendo doutorado. E aí a gente teve a oportunidade dele fazer o doutorado sanduíche na Inglaterra. E aí eu disse: "Bom, gente, 2 doutorandos na mesma casa, com um filho com menos de 2 anos, não dá. É muita loucura". Eu já tinha visto essa situação no meu departamento, em outros, casamento ficava, enfim,
uma confusão, turbulento, porque quem já fez doutorado sabe como é demandante, estressante, né. E aí eu disse: "Gente, não vale a pena. Vou dar mais um tempinho, porque agora é o momento dele". E aí fui para Inglaterra, né, e fiquei lá, comi o pão que o diabo amassou, porque era primeiro filho, então primeiro filho, primeira creche, primeiro vômito, primeira febre, primeiro tudo, eu estava lá sem família, sem empregada, sem ninguém, e eu já tinha empregada fixa desde que ela nasceu. E, eu me vi ali sozinha, desesperada, não tinha a menor condição de você dizer: "Ju, uau, vamos retomar a carreira, bebê, fazer um curso online de não sei o que lá", não tinha gente, porque naquele momento eu estava modo sobrevivência. A minha filha dormia pior do que quando ela era bebê. Ela chegava a acordar 5 vezes por noite. Eu estava um verdadeiro zumbi, onde eu sentasse, se eu ficasse mais de 10 minutos com ela, eu fechava o olho e cochilava. Então, se você, mãe que está me assistindo agora, está nessa fase, não é momento de você pensar na sua carreira. Antes de você pensar na sua carreira, você tem que pensar o que eu falei antes. O que é que eu preciso fazer para eu me equilibrar minimamente? O que é que eu quero dizer me equilibrar minimamente? É eu voltar a dormir melhor, eu voltar a comer melhor, eu voltar a ter um mínimo de atividade física e alguns minutos por dia sozinha sem um bebê em que eu possa respirar. Isso é o básico. Então, se nem esse básico de dormir, comer, ter um mínimo de descanso e você está se sentindo completamente sem energia, desequilibrada, você tem que cuidar primeiro de você, desse seu equilíbrio. E depois que você cuidar dessa base, do equilíbrio emocional, principalmente, é que você vai pensar na sua carreira. Então, não se atropele, ok? Depois, o que foi que eu fiz? Outra fase da minha vida, pulando para quando eu estava com 2 filhas e a menorzinha com 3 anos e meio, quando eu vim aqui para o Canadá. Eu estava aqui, sem creche, porque eu não tinha vaga para caçula, sem família e sem empregada de novo, né. Para quem acha que morar no exterior é "Uau, que sonho! Olha só as paisagens". Vai com filho pequeno, deixa a tua empregada no Brasil e vai morar no exterior para tu ver como é fácil. Quem for mãe que mora no exterior aqui, que não sabe o que é ter rede de apoio, que não é ter rede de apoio, coloca aqui embaixo, Ju, eu sei o que não é ter rede de apoio. Eu conheço mães que entraram em depressão pós-parto, do desespero que elas ficaram se ver sozinhas aqui, com 2 filhos pequenos com menos de 3 anos. Uma delas eu fiz uma consultoria individual, porque ela mudou de carreira e mudou de novo e estava desesperada sem conseguir voltar a trabalhar, e nem dar conta de casa e nem dar conta de nada, né. Então não é fácil, gente. Mas, no meu caso, a mais velha ia para a escola. A caçula estava comigo, 3 anos e meio na época. E aí eu disse: "Gente, eu não vim aqui para o Canadá para virar doméstica. Então, que hora eu vou começar a voltar a estudar? Mesmo que não seja uma coisa muito intensa". E aí eu disse: "Eu já sei. Vai ser depois de eu passar a manhã inteira focando na minha filha, levando para a ginástica olímpica, levava para natação, eh, levava para fazer atividade, brincar em parquinho, biblioteca, tudo que eu podia fazer, eu fazia de manhã. Cuidar da casa, cuidar da caçula, fazer feira, etcétera, tudo com ela. Depois do almoço, eu tirava meus 15 minutinhos para descansar e ia pegar a irmã na escola. Adivinha o que é que acontecia quando a gente voltava? Eu dava o lanchinho das 2, trazia uma amiguinha brasileira com a gente, e aí eu disse: "Gente, já sei, eureka! Depois que eu der o lanche da tarde, vai ser a hora que eu vou correr, pegar a minha cadernetinha, o meu tablet, deixava o celular desligado na sala, ia para o quarto". Eu estudava sentada na minha cama, porque eu só tinha uma mesinha de estudo na sala e na sala eu não ia conseguir me concentrar. Então eu ia para o quarto, linda, maravilhosa, botava no meu travesseiro, sentava, pegava no meu caderninho e escutava no meu iPad a aula de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, que foi indicado por uma amiga minha que estava nessa mesma fase de transição de carreira no Brasil. Então, quanto tempo eu estudava, gente? 45 minutos. O que é que eu fazia? Eu botava um timer. Celular desligado na sala e pegava o tablet, play, e assistia a minha aula. Terminava os 45 minutos, voltava para minha rotina de casa, fazer jantar, terminar a faxina, supervisionar as meninas, mas como elas estavam alimentadas, como elas estavam brincando entre elas,
E como eu já tinha enchido os baldes de atenção e de, fisiológicos também, de refeição, né, da minha caçula, ela ficava tranquila e calma brincando com a irmãzinha. Então essa já é uma dica que eu vou detalhar inclusive mais para frente. Colocar os filhos para brincar junto, se você tiver mais de um, e ó, dar uma fugidinha para a mesa, dar uma fugidinha da sala, ficar de olho, ou se você tiver filhos maiorzinhos que não vão enfiar o dedo na tomada, você vai para um quarto, fecha a porta e vai estudar, entende? Então são tricks, são diquinhas que vocês podem aplicar também. Então, gente, resumindo, essa primeira dica, entenda e aceite com resignação e sem idealização ou reclamação, porque se reclamação mudasse o mundo, minha gente, a gente não tinha guerra, né? Então, outra coisa que eu descobri, sair da reclamação e ir para ação é mais futuro, porque reclamar só cria pensamentos de ruminação. E ação é que realmente vai mudar a sua vida. Então, cuidado com seus pensamentos de reclamação, tá bom? Então, segue essa fase, olha para a fase que você está de maternidade, ouvindo esses exemplos que eu dei para você. Aprenda a curtir o lado bom de cada fase e aprenda a lidar com mais leveza com o lado, entre aspas, ruim. O sacrifício, as horas de sono perdida quando é um bebê, por exemplo. Mas depois ele vai crescer, amor, e você vai ficar bem. Acredite em mim, porque eu já passei por isso, eu estou aqui viva para contar a história para você, tá? Filhos crescem, as fases mudam, você aos poucos vai ter tempo. Hoje, gente, por exemplo, as minhas filhas vão para a escola, não é a mesma escola, mas é na mesma rua. Uma está com 9, a outra está com 12, e até 2h30 é o horário que eu tenho. Então, o que que eu faço? Vou. Toda a minha agenda, toda a minha programação, todo o meu planejamento, todo o meu trabalho, academia, tudo eu encaixo nesse horário que elas estão na escola. Antes, ainda consigo um bloco de trabalho. E depois, às vezes, ainda consigo encaixar, dependendo do dia, checar um e-mail, fazer algumas coisas mais simples e cuidar da casa do nosso cachorro. Então, eu tenho que, hoje, um bloco de tempo muito maior, que é de 9 até a hora que ela sai da escola e a hora que ela volta. Então, se você está nessa fase, por exemplo, esse é seu horário nobre, o horário de escola dos filhos. E aí você tem que aprender a organizar o seu tempo para deixar as distrações do seu celular de lado. O meu tá aqui, desligado, tá no modo avião, nessa caixa aqui, ó. Eu sentei nessa cadeira aqui para fazer o roteiro desse vídeo para vocês. A primeira coisa que eu faço é colocar no modo avião. Porque eu não quero me distrair com WhatsApp, com rede social, com nada nem ninguém, porque eu sei que eu só tenho até 11h45, que hoje é dia de terapia, bebê. Então, se eu ficar me distraindo com Deus e o mundo, eu não faço nem meu roteiro, nem gravo o vídeo, porque eu só tenho esse horário de manhã, porque de tarde o cachorro late, menino chega de escola, menino grita, amigo da escola chega, não sei o quê. Não dá. Então, se você não entender qual é o seu horário nobre, é o horário que os meninos estão na escola, é o horário que a babá chega para ficar com o bebê, é o horário que estão brincando os dois irmãozinhos na sala, e você ficar usando esse tempinho para ficar cuidando da vida dos outros nas redes sociais, aí, bebê, tem que tomar consciência, né? Então, uma vez que você tem ajustado as suas expectativas e deixado de lado essas idealizações que sua vida vai ser exatamente igual antes de ser mãe, não vai ser, tá? Comece com algo simples e em pouco tempo, de preferência 15 minutinhos. Como é que você pode começar? Ouvindo podcast, ouvindo audiolivros enquanto você organiza algo do bebê, assistindo um documentário que é uma coisa mais curtinha, voltando a ler 5 páginas por dia em um horário regular de um livro que você tem interesse em estudar, fazendo 10 a 15 minutinhos de leitura depois do café da manhã. Principalmente se você tiver a disciplina de dormir cedo e acordar cedo, você consegue encaixar. Eu estou fazendo a leitura de um livro super importante para mim agora, que eu leio 10 minutos todo dia de manhã. Parecia impossível. Meu Deus, minha vida é tão corrida já, mas eu quero ler esse livro, ele é super importante para mim. Eu pego esse timer, boto 10 minutinhos e leio. Todo dia de manhã, de 6 às 6h10. Não importa se eu vou levar 2 meses para ler esse livro, importa que eu estou lendo. Então, para de idealizar. É a primeira dica, é o primeiro passo. Segundo passo, estude após algo que se repete. Como assim? Gente, a melhor forma de você criar hábito, seja qual for, inclusive estudar, ou pesquisar para nova carreira, ou começar uma transição, é você encaixar logo após alguma atividade regular. 10 minutos, 5 minutos, já vale. Para de ficar achando que vai retomar a carreira quando tiver 1h30 livre, porque isso não vai acontecer do dia para a noite, tá? Alguns exemplos que você pode encaixar esse logo após.
Logo após as crianças dormirem, eu vou ler este livro que está aqui guardado há 500 anos durante 15 minutos. Ponto. Logo após deixar as crianças na escola, eu vou abrir meu computador quando chegar em casa e fazer 30 minutos do meu curso online que eu deixei lá na plataforma da Hotmart há 500 anos e que eu nunca mais abri. Logo após eles tirarem o cochilo da tarde, eu vou abrir meu notebook, fazer aquele curso, aquele impulsionamento no YouTube, eu vou fazer aquele curso, eu vou editar aquele vídeo do meu Instagram, do meu canal no YouTube, que eu estou começando a dar os primeiros passos, entende? Logo após alguma coisa que se repete, logo após café da manhã, logo após as crianças dormirem, logo após o cochilo. Então, esse linkar, esse ligar um novo hábito a um hábito regular e simples, que já se repete todo dia na sua rotina, é um trickzinho, é uma dica super simples, mas baseada em ciências comportamentais. Se você não está acreditando no que eu estou falando para você, quer saber mais, confira o meu podcast Traduzindo, que eu fiz 30 minutos de um resumo e uma resenha de um livro do professor B.J. Fogg, que é chamado Micro Hábitos, tá? E aí você vai entender mais o que eu estou falando para você, como aplicar, como fazer com mais exemplos, tá bom? Eu vou colocar o link desse episódio aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos para o passo 3. Estude enquanto seus filhos não estão demandando atenção. Eu já dei alguns exemplos para vocês antes, mas eu vou deixar ainda mais claro aqui. Exemplo 1, enquanto eles dormem. Pode ser à noite, assim que eles dormirem. Pode ser enquanto eles dormem de manhã cedo, antes deles acordarem, que é o que eu faço, porque foi uma dica que eu recebi da minha mentora de transição de carreira, Thelma Abraão, na época, me ensinou. Ela pratica, eu pratiquei e foi o que funcionou melhor para mim. Então, gente, me desculpe a honestidade com vocês, principalmente se você é mãe que está chegando aqui no canal. Mas é lindo uma mãe que divide 50% com o esposo ou com a esposa, tem empregada, dizer que acha um absurdo dizerem trabalha enquanto dormem, gente, vai acabar tendo burnout. Gente, eu tive um burnout com 17 anos e não foi nada a ver com o filho. Foi o fato de eu não entender os sinais que o meu corpo estava dando, que eu estava me excedendo naquela minha empolgação de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Curso de francês, curso de inglês, estágio A, B, C, D, F, G, H, e eu tive um burnout, que na época a gente chamava de estafa, né? Em bom português. Então não vem me dizer que a maternidade, que é a única causa da sua vida, de um burnout. Ela pode contribuir. E isso sim, as pesquisas mostram que as mães estão cada vez mais sobrecarregadas e a gente tem uma série de questões sociais e culturais que a gente não pode negar. No entanto, a gente não pode também culpabilizar só os nossos filhos, tá? Porque se você não tem absolutamente ninguém para te ajudar, zero rede de apoio, mora longe da família, tá sem grana, não tem jeito. Ponto. Você tem que parar de perder tempo com redes sociais, de ficar cuidando da vida dos outros e cuidar da sua, gente. Muito antes de redes sociais, a minha mãe já dizia uma frase que eu acho clássica, que é: quem muito toma conta da vida dos outros esquece de cuidar da sua. Então pare e pensa. Será que você não está gastando mais tempo que você deveria com a vida dos outros nas redes sociais? Você sabe, deixa eu te perguntar, você sabe exatamente, se eu te perguntar agora, quanto tempo você gasta no Instagram? 20? 30 minutos? Ou 1 hora e 30? Ou você não tem nem ideia e fica só nesse achismo? Então, pare e pensa, gente. A minha mãe falava muito isso porque ela sabia o que era estudar de favor depois das 22 horas à base de luz de vela, porque ela não podia acender a lâmpada principal, sabe por quê? Porque ela morava numa casa de órfãos e a irmã batia nas portas e dizia: depois das 22 horas, lâmpada desligada. Você pensa que ela ia dormir? Não, ela pegava uma vela escondida, acendia a vela e ia estudar. Mas sabe por que ela fazia isso, minha gente? Porque ela tinha brigado com o pai dela, ela estava com 19 anos, voltando a estudar depois de uma guerra que teve com o pai, e ela estava morando de favor. Aquela era a única chance que ela tinha. Ou ela estudava, ou ela voltava para casa do papai, que era a última coisa que ela queria fazer. Então, estudar era a libertação da vida dela. Ela precisava fazer aquilo. Então, entendam, a gente precisa aprender a
usar o nosso tempo, que é sim limitado depois que a gente é mãe, mas parar de se auto-enganar e ficar com desculpinha, tá? Outro exemplo que você pode fazer, enquanto eles brincam, se tiver irmãos maiores de 3 anos, que foi o exemplo que eu falei para vocês, se tiver vó, familiares que você pode deixar para eles brincarem um tempinho e você corre para estudar, se tiver empregada, que era o que eu fazia no Brasil. Então, eu ia para a universidade de manhã e à tarde eu ficava em home office. Então, depois do almoço, depois do cochilinho das meninas, Ivone, desce para o parquinho que agora eu vou trabalhar. E era o horário que eu focava nas minhas organizações de aula. Então, você tem que pensar nessas estratégias para você conseguir organizar melhor o seu tempo. E nesse momento de foco, esquece celular. Esquece distração, porque você tem que fazer, você tem que tirar leite de pedra. A verdade é essa, né? Se você tiver um marido participativo que topa ficar com as crianças, também peça para ele ficar, abra sua boca. Às vezes a gente não expressa a nossa necessidade, às vezes a gente reclama que o marido não ajuda, mas também não sabe pedir, né? Ele não vai adivinhar, entrar na sua cabeça e entender que você precisa de ajuda, não. Então, você tem que aprender a pedir também. Eu tive que abrir minha boca e pedir para o meu marido ficar com as meninas 1 hora no sábado de manhã para voltar a fazer minha yoga quando eu cheguei aqui no Canadá. Eu tive uma aluna que precisou dizer para o marido: olha, você precisa ficar com os meninos. Ela tem um casal de gêmeos de 1 aninho e uma menininha de menos de 4, eu acho. E aí primeiro ela fazia uns pulos, sabe? Ela disse assim: Ju, eu dizia, Eduardo, eu vou arrumar o seu escritório. Aí ela disse que limpava o escritório em 10 minutos e passava 30 minutos estudando. Ela me revelou isso na entrevista. E eu disse: sério, Paty? Sério. E aí depois eu disse: sabe, eu parar de dar esses meus pulos, eu tenho que abrir o jogo com ele. Eu digo: olha, meu amor, eu preciso voltar a trabalhar. Eu quero voltar a estudar. E ficar estudando 30 minutos escondida no escritório está sendo muito pouco. Eu quero que realmente você se organize e você fique com as crianças pelo menos umas 2 horas, porque eu preciso me concentrar, eu preciso fazer as coisas. E aí eles conversaram, ele aceitou. E eles alinharam as expectativas e o que é que ela fez? Ela desce para o escritório, que fica do lado da casa dela, então as crianças não ficam vendo ela fisicamente, então ela fica fisicamente isolada, né? E o marido fica com as crianças, mas ela encaixou no horário, seguindo as minhas dicas do curso e do que eu tinha feito também, no horário que ela deixa as crianças, entre aspas, organizadas, ou seja, o lanchinho dado, roupinha trocada, de manhã logo cedo depois do café, quando as crianças não estão cansadas ainda, não estão choramingando muito, estão com a barriguinha cheia, e ainda deixa um lanchinho preparado na cozinha. Ó, Eduardo, quando for tal hora, dá o lanchinho, aqui tá água, aqui tá não sei o quê, aqui tá não sei o quê. Então ela ensinou o marido dela como lidar com aquela situação que para ela já era natural, de supervisionar 3 crianças ao mesmo tempo, né? Deixa os brinquedos separados, deixa tudo esquematizado, como a gente chama. Então pense nisso, tá, gente? Agora, se você lembrou de alguma amiga que está nesse processo de precisar ter tempo para crescer na carreira, mesmo sendo mãe sem tempo para nada, encaminha esse vídeo, compartilha esse vídeo para ela, tá bom? E agora vamos para o nosso resumão. O tema de hoje do vídeo foi 3 passos simples para começar a ter tempo para crescer na carreira, mesmo sendo mãe sem tempo para nada. Hora de pegar papel e caneta se você ainda não pegou. Passo 1, pare de idealizar e comece com o que você tem hoje. Passo 2, estude após algo que se repete. E passo 3, estude enquanto seus filhos não estão demandando atenção. De preferência quando eles estão dormindo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você quiser, escreva nos comentários aqui qual a sua maior dor ou sonho na sua carreira depois de ser mãe. Quem sabe o próximo vídeo pode ser para ajudar você, tá bom? Agora, abraços quentinhos meus aqui para vocês daqui do Canadá e também da minha mascote, a minha pedidora de abraços. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.